Então, vamos lá, gravando a aula de integração sensorial. Então, vamos lá. Integração sensorial. Então, o método, ele foi desenvolvido por um por Jean Ayres, que era terapeuta ocupacional, tá? Então, esse método, ele é desenvolvido por uma terapeuta ocupacional. Por quê? Ela viu a necessidade de tratar crianças com alterações como autismo, né? Ela sentiu necessidade de tratar, além de processos de atraso de desenvolvimento motor, algumas outras, é como se fosse resquícios de um tratamento que precisava de um final, né? Então, por exemplo, a criança estava em tratamento com Bobat. Ela via que essas crianças tinham algumas desordens que o Bobat não conseguia tratar, a fisioterapia convencional não conseguia tratar. Então, ela viu que tinha algumas desordens, alguns desarranjos que ainda permaneciam, como déficit de equilíbrio, adquiria marcha, mas a marcha não era adequada, né? Às vezes a criança caminhava na ponta do pé e ela notou que precisava se adequar essas crianças para o meio que as crianças deveriam frequentar, como escola, comunidade. Então, faltava finalmente nos tratamentos, né? Então, esse método foi desenvolvido pela terapeuta ocupacional Jean Ayres, né? Então, ela colocou assim, deixa eu só tirar isso aqui. Ela colocou assim, que a integração sensorial é o processo neurológico que vai organizar as sensações do corpo. Tem alguém de fora aí pedindo para admitir? Não. As sensações do corpo e do ambiente, tá? De forma a ser possível o uso eficiente do corpo do ambiente. Então, ela percebeu que era possível trabalhar no sistema, o sistema nervoso central, conseguia ser trabalhado com estímulos aferentes que ela dava o input. O que é dar o input? Os estímulos aferentes subiam, conforme os estímulos aferentes subiam para o sistema nervoso, ela conseguia organizar aquelas sensações, tá? Então, é o ambiente agindo sobre o ser humano, o ambiente agindo sobre a criança e organizando e adequando as sensações, tá? Então, olha aqui o outro conceito. O método, a integração sensorial, tem sido utilizado em diversos centros de tratamento de crianças com distúrbios de aprendizagem, tá? Então, vai tratar a criança, é aquela criança que sabe, ela já se alfabetizou, mas ela tem aquele déficit de atenção, né? Aquela dificuldade final de cognição, né? Então, crianças com distúrbio de aprendizagem, autismo, crianças com retardo mental, déficits sensoriais, aquela criança que não aguenta o toque, né? Aquela criança que ela é deficiente e desde então ninguém a toca, ela fica excluída, né? Ela chega nos ambientes, ela quer ficar isolada, né? Um toque, ela entende que aquele toque é uma coisa agressiva, né? Então, déficit sensorial, e os vários casos de paralisia cerebral, onde essas sensações estão desadequadas, tá? Bastante déficit de equilíbrio, tá? Então, os centros de tratamento utilizam esse método, igual eu falei no início, ele não pode ser adotado exclusivamente. A criança não é tratada exclusivamente com integração sensorial. Essa criança, ela é tratada, por exemplo, uma vez a semana de integração sensorial e as outras terapias, até mesmo na fisioterapia mesmo, elas continuam e aí ela vai uma vez
uma vez por semana só na integração sensorial, mas enquanto isso ela está fazendo fisioterapia, fazendo ecoterapia, ela não é tratada só com esse método. Esse método é um método complementar de adequação sensorial, tá? Então, os principais casos que a gente vai tratar são esses que a gente falou: distúrbio de aprendizagem, distúrbio de atenção, tá? É autismo, criança com retardo mental, déficit sensorial, distúrbio de toque, tá? E em alguns casos de paralisia cerebral, que o grande problema é algum dessas alterações que a gente citou, tá? Sensoriais, certo? Eu não posso tratar uma criança com sequela de paralisia cerebral exclusivamente com integração sensorial, não, tá? Ele é um método complementar, tá? Ele foi criado pelo terapeuta ocupacional, mas o fonoaudiólogo utiliza, o fisioterapeuta utiliza, tá? Então, ele é utilizado também por uma equipe multidisciplinar. Vamos passar a próxima página. Princípios, né? Então, o que é o princípio? Então, a gente viu até agora que é o ambiente agindo na criança, no ser humano, né? Então, e aí o ser humano vai responder de outra forma, conforme o ambiente propiciou aquela adequação que ele vai apresentar, aquela desordem que ele apresentou, certo? Então, os princípios, eles vão se basear na premissa que as funções corticais superiores, então a gente está falando do sistema nervoso central, de córtex, tá? Eles vão depender de uma organização neural adequada aos sistemas cerebrais subcorticais, né? Então, eu preciso adequar todos os níveis abaixo do córtex. Então, a gente fala de sensibilidade, sistema nervoso periférico, tá? Então, quando eu adequo isso, eu vou acabar organizando o centro, tá? Então, quando eu adequo a periferia, eu acabo organizando o centro, que é a minha grande, que é o grande princípio de adequação, tá? Então, eu preciso... Professora, Hã? a Vivi tá pedindo para aceitar ela aí. Vou olhar aqui, peraí. Vive. Uhum. Isso, se tiver mais alguém, vocês me falam. Tá? Então, a grande premissa que as funções... Aí, de novo, Paulo Henrique. Atrasado, Paulo Henrique. Ó, a grande premissa é que as funções corticais superiores, elas vão depender dessa organização dos níveis subcorticais. Então, tudo que é abaixo, sensibilidade, motor periférico, sistema nervoso periférico, tudo isso eu preciso adequar, eu preciso organizar, para me organizar o sistema nervoso central, função cortical, ok? Então, eu vou ter uma ênfase, né, como princípio de integração sensorial, eu vou ter uma ênfase, a ênfase encontra-se no desenvolvimento da capacidade da criança perceber, lembrar, planejar movimentos motores. O que seria o planejar movimentos motores? Então, eu vou andar, para me andar, eu não posso... Para me andar, para me realizar uma marcha funcional, eu não posso bater naquele armário, eu tenho que desviar, eu tenho que passar no meio da porta, eu não posso esbarrar no portal. Então, tudo isso é organizado, tá? As crianças com esses déficits sensoriais, ela não consegue organizar, tá? Ela faz a função, mas essa função não é realizada da melhor forma. Admitir, Letícia, Eduardo... Isso, tá? Ele, por exemplo, ele anda, ele tem a função de andar, mas ele anda como? Na ponta do pé, ele anda esbarrando nas coisas, ele anda caindo, tá? Então, eu preciso planejar esse movimento motor, preciso adequar ele com o menos gasto de energia possível, tá? Então, a ênfase desse princípio é isso, essa capacidade de perceber, de lembrar, tá? Então, ó,
Eu moro na minha casa e aí o meu quarto está próximo do banheiro, né? A criança não pode ficar perdida no seu ambiente, ela tem que lembrar o cômodo, a rua, né? Vou até é uma criança que foi ensinada a andar na comunidade, então ela sabe que ela tem que pegar a rua e virar à direita, né? A mãe ensinou isso a ela. Então ela precisa isso. Se eu soltar uma criança que não tem essa capacidade, ela se perde, né? Uma criança que não pode viver em comunidade, ela tem que ter uma vida só domiciliar, né? Então, o princípio desse método é desenvolver essa capacidade, tá? De lembrar, de perceber, de planejar o movimento motor da forma mais funcional e com o menor gasto energético possível, tá? Preciso planejar meu movimento. O que mais? Vamos lá. Então, eu vou tratar... Então, que objetivo que eu tenho da integração sensorial? De novo, é um método complementar. Eu não posso adotar só a integração sensorial como um método de tratamento, tá? É um método que vai complementar a minha terapia principal. Então, por exemplo, o que eu vou tratar com a integração sensorial? Né? Então, primeiro, desordem na função vestibular, no controle postural ocular. Vou mexer bastante com o sistema labiríntico, bastante, tá? Vou dar sensorial, vou dar estímulo, vou dar bastante estímulo labiríntico, tá? Para essa criança trabalhar vestibular, sistema função vestibular. Vou trabalhar bastante postura ocular, por exemplo. Estimulo o sistema labiríntico e trabalho postura, né? Os olhos participam da função dessa postura, tá? Vou tratar bastante dispraxia do desenvolvimento. Aí eu coloquei aí embaixo a observação do que é dispraxia para lembrar, né? Então, é um transtorno específico do desenvolvimento motor. É um transtorno, por exemplo, dificuldade a dispraxia é o agir. Então, é a dificuldade de agir, dificuldade de realizar o movimento. E aí a gente apresenta esse transtorno de dispraxia, tem um CID, tá? Então, tem um CID, tem um Código Internacional da Doença, certo? Que é esse DSM-5, tá? Então, essa é uma disfunção neurológica que vai impedir o cérebro de desempenhar os movimentos corretamente, tá? Então, ele tem dificuldade desse agir. Ele não sabe, aquela falta de planejamento motor, tá? Então, isso até é dispraxia, falta de coordenação na hora de realizar os movimentos, tá? Então, tem um CID específico para dispraxia do desenvolvimento, tá? Defensividade tátil, então aquela criança que não aguenta toque, né? Então, às vezes, o toque ela interpreta como uma coisa nociva, agressiva e até mesmo dolorosa, tá? Criança que não suporta toque. Se ela não suporta o toque, como que ela vai frequentar o ambiente escolar? Né? Não tem como, né? A criança tocar nela vai ficar apreensiva, vai ficar agoniada, vai entrar em pânico, né? Então, essa defensividade tátil, ela precisa ser trabalhada. Então, ela tem esse dificuldade de toque, né? Não é qualquer roupa que ela vai conseguir usar, né? Vai ter certo tipo de roupa que ela não vai suportar, tá? Então, ela precisa de quebrar essa defensividade tátil para conseguir desenvolver uma função nesse ambiente, nessa comunidade. Problemas de percepção de forma e espaço, né? Então, a criança não tem noção, por exemplo, não sabe planejar o espaço, ela não sabe planejar a distância do espaço que ela tem que percorrer, né? Aquela criança, deixa eu sentar a Milane aqui, é aquela criança que ela cai, né? Ela vai pegar um objeto, ela esbarra no outro, que quebra, né? A gente observa muito essa dificuldade de forma de espaço em adolescentes. Por quê? O adolescente está crescendo e às vezes ele tem aquele estirão de crescimento, ele não não acostuma com o tamanho que ele tem. Então, ele não sabe, ele não entende o tamanho do braço, ele não sabe aonde o braço ele alcança.
E aí aquela adolescente que esbarra, que cai, que fecha tudo com muita força, não tem noção de força, tá? Então, esse problema de percepção da forma e do espaço é isso. A criança não tem noção do quanto de metros que ela vai gastar para caminhar, e aí ela acaba que tromba dos objetos, cai, machuca, tá? Então, ela tem essa dificuldade de adequação do local que ela está, de forma de espaço e percepção desse espaço. Crianças com problemas de audição, linguagem, tá? Então, são crianças que precisam tratar essas desordens, e quando a gente fala problemas de audição e linguagem, não é a surdez completa, tá? Não são só déficits, tá? Déficits, então diminuição da capacidade audível, tá? Então, posso trabalhar isso da integração sensorial, tá? Estimulo bastante o sistema labiríntico, tá? E aí, acaba com que vou trabalhar bastante memória com a criança. Então, eu utilizo jogos, e aí acaba que isso também estimula a linguagem da criança, né? Então, eu não sou fonoaudiólogo, não vou trabalhar linguagem da criança, mas isso é um processo automático, né? Eu estou na minha terapia, trabalhando com integração sensorial, coloco a criança de pé, eu preciso utilizar objetos, eu preciso nomear esses objetos, eu preciso me comunicar com essa criança, tá? E isso tudo faz com que eu estimule a linguagem dessa criança, tá? É automático. Eu não posso trabalhar motor e esquecer das outras áreas, tá? Lembrando que integração sensorial é uma técnica multidisciplinar. Vamos lá. Então, essa primeira foto, vamos olhar aí. Isso é uma sala de integração sensorial. O que a gente vê de diferente das outras, né? Então, a gente já viu salas de fisioterapia neurofuncional, né? Colorida, acolchoada, mas olha comigo. A sala de integração sensorial, ela tem muito mais objetos, ela precisa ser muito mais acolchoada e ela tem objetos que são diferentes. Vamos olhar nesse canto aqui da seta aqui, essa parede de escalada, né? Já viram? Tem muito quando as pessoas querem treinar para rapel, tem isso nos parques, né? Tem aqui na sala de integração sensorial, por quê? Porque eu preciso trabalhar o quê? Esse desequilíbrio desse ambiente, eu preciso trabalhar essa força, eu preciso trabalhar a criança entender o que é alto, o que é baixo, tá? Onde que ela está nesse espaço que é alto, nesse espaço que é baixo, né? Olha aqui esse rolo laranja no canto esquerdo de vocês. Tá vendo que ele é vazado? A criança, a gente entra com essa criança aqui, e aí o que eu vou fazer? Vou trabalhar, eu deito esse rolo e vou rolar a criança dentro desse rolo aqui, e ela desenvolve totalmente o sistema labiríntico, tá? Eu vou rolar essa criança dentro desse rolo mesmo, tá? Posso trabalhar o dentro e fora, o vivo e morto, né? Em cima e embaixo, tá? Piscina de bolinha, trabalha bastante equilíbrio, tá? A integração sensorial tem bastantes objetos também aéreos, né? Então, a gente observa aqui a rede suspensa, tá? A rede suspensa vai desenvolver bastante o equilíbrio da criança, bastante sistema labiríntico, tá? O rolo, tem a prancha, tá? A prancha suspensa, certo? Então, uma sala de integração sensorial para o ambiente não fica barata, tá? Então, por isso que a gente fala, são os grandes centros, então, por exemplo, CRER, SARA, Kubitschek, né? São os grandes centros que conseguem manter uma sala dessa, né? Porque não fica barata, tá? A manutenção, montar mesmo, o espaço tem que ser grande, não pode ser uma sala pequena, tá? A criança tem que saber, tem que se locomover e tem que
explorar todo o ambiente, tá? Em um ambiente grande, certo? Então, esse é um exemplo de uma sala de integração sensorial. Então, a gente observa bastante objeto pendurado, objeto aéreo e bastante objetos que vão trabalhar isso com a criança, tá? Que é essa adequação sensorial. Vamos lá. Mais uma aqui, um pedacinho da sala. Então, tá vendo? Olha esse rolo. Esse rolo eu trabalho de forma suspensa, tá? Então, o tempo todo eu balanço uma criança. Então, eu estou estimulando ela a trabalhar esse sistema labiríntico, estou estimulando ela a trabalhar esse equilíbrio dessa forma suspensa, tá? Ó, esse aramado ele vai lembrar a técnica Pedisuit, que a gente vai ver mais à frente. Mas ele é para trabalhar como se eles estendessem o espaldar, tá vendo? Então, é um espaldar, tá? Que eu consigo trabalhar aqui com a criança, com esses vários ganchos, trabalhar esses vários objetos que eu consigo trabalhar de forma aérea, tá? E aí, eu trabalho com essa criança esse desenvolvimento dessa percepção do espaço que ela está, tá? Então, por exemplo, que materiais que eu utilizo na sala de integração sensorial? Então, a gente viu ali um pouco, mas eu posso trabalhar com skate, tá? Coloco a criança na posição de prono, de supino, tá? E eu vou estimular, fazer esses estímulos vestibulares. Vou trabalhar com a cama elástica, tá? O pula-pula, cama elástica. Eu vou tentar fazer a contração dos músculos, né? Então, por exemplo, a criança quando pula, né? Ela precisa contrair membros inferiores, contrair, se ela estiver deitada, fazer uma contração de tronco, fazer esse impulso proprioceptivo e assim eu estimulo meu sistema vestibular também, que ela tem que se adequar, tá? Ela dá um impulso, ela estimula, ela trabalha a força desses músculos para fazer o impulso e aí, com o balanço que aquela cama elástica vai promover no meu corpo, eu estimulo o sistema vestibular, estimulo o equilíbrio. Piscina de bolinhas, tá? Então, piscina de bolinhas, criança mergulhada, né? Não precisa ser uma piscina de bolinha, pode ser uma bacia, um ambiente onde a criança consiga receber o contato da pele com as bolinhas, tá? Então, eu estimulo bastante o sistema proprioceptivo, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, então a gente lembra, a hora que você mergulha nas bolinhas, você não sabe, você não consegue se colocar de pé, né? Então, aquele desequilíbrio que elas promovem e o contato com a pele é bastante input sensorial para essas crianças. Então, estimula o sistema proprioceptivo, tátil, né, o tempo todo, o contato com as bolinhas e o sistema visual. O sistema visual, né? Então, eu tenho que trabalhar com bolas, rolos, tá? Colchões, tapetes, materiais texturizados, tá? Esses rolos, colchões ou colchonetes, tá? Com diferentes texturas. E aí eu vou fazer... Quando você já tiver a oportunidade de andar no chão e andar sobre um colchão, digamos assim, é diferente, né? A criança tem que fazer muito mais ajuste postural quando ela anda no colchão e quando ela vai para o chão tá mais fácil, tá? Então, esses materiais com diferentes texturas, eles promovem esses ajustes posturais e essas reações de equilíbrio. Lembra qual é o grande problema das crianças com paralisia cerebral? Né? Esse desarranjo postural, essa falta de reflexo postural. Né? Então, essa criança vai trabalhar essa postura na sala, principalmente na sala de integração sensorial. Tá? Então, um dos grandes problemas da paralisia cerebral que a sala de integração vai trabalhar é esse reflexo postural, tá? Esse arranjo postural novamente. Vou utilizar bastante materiais coloridos, materiais sonoros, lembra? Preciso estimular a audição, preciso adequar meu déficit auditivo, né? Vou estimular bastante a visão e o sistema auditivo, tá?
olha aqui, o que a gente tem de figura. Você está vendo o que esse senhor terapeuta está fazendo com essa menininha? Né? Está fazendo um sanduíche, realmente. Tá enrolando, tá fazendo um enroladinho de criança. Né? Porque a adequação sensorial, a adequação tátil, defensividade tátil. Lembra da defensividade tátil? Uma forma de trabalhar a defensividade tátil é essa. Enrola, gira, e aí a pressão que o colchonete vai promover na pele, no corpo todo, trabalha essa defensividade tátil, tá? Aqui eu tenho a prancha, trabalhando o equilíbrio, né? A câmara de ar suspensa, trabalhando esse equilíbrio aéreo, tá? Esse deslocamento. O rolo suspenso, trabalhando esse deslocamento aéreo também, tá? Então, são salas que precisam de espaço e elas precisam ser bastante acolchoadas. Equipamentos suspensos, né? Ó, a câmara de ar, a rede, tá? Rede também, câmara de ar, rolo suspenso, tudo para estimular principalmente sistema labiríntico. Então, preciso de balanços, né? Sensações vestibulares, reações posturais e de equilíbrio. Então, esse balanço vai promover tudo isso. Ela precisa de uma boa postura para se manter equilibrada em cima do balanço, senão ela cai. Tá? Então, vou trabalhar a reação postural de equilíbrio através do balanço, estimulando sensações vestibulares. Plataformas também aéreas, tá vendo? A terapeuta está estimulando com a contração, está estimulando a descarga de peso de membro superior. Enquanto isso, ela se balança e balança a criança e faz essa adequação vestibular, faz essa adequação de equilíbrio, essa correção postural através do balanço perdão, da plataforma, tá? Outro material de suspenso, tá? Adequando, estimulando o equilíbrio, estimulando equilíbrio, estimulando reação postural. Tá vendo? Ó, essa bola texturizada utiliza muito em sala de integração sensorial, tá? Para paciente com deficiência tátil, tá? Então, estimula muito. Ó o rolo. Lembra do rolo vazado que eu falei? Então, ó, deu a função, né? Pegar, alcançar, agarrar, que cor é essa, tá? E aí, enquanto isso, tá girando aqui dentro desse rolo, né? Então, ela tem que se adequar. Ela tem que se organizar para realizar a função de forma mais adequada, tá? Então, não é só ir lá e trabalhar a função de forma isolada, né? Não, eu trabalho várias coisas ao mesmo tempo, tá? Sempre da melhor forma, sempre trabalhando essa capacidade de memória, tá? De cognição e estimulando equilíbrio. A rede, tá vendo? Então, eu gosto de falar muito para os meus pacientes, bebezinhos, menores de 1 ano, você tem rede em casa? Coloca seu filho na rede, né? Balança. O próprio desequilíbrio que o pano da rede promove quando a criança se move, né? Isso tudo estimula o sistema labiríntico, estimula o equilíbrio dessa criança. Vai ser uma criança que vai ter mais facilidade de equilíbrio de tronco, equilíbrio de sentar, tá? Então, eu preciso trabalhar. Então, a rede é um objeto da sala, material da sala de integração sensorial, e aí eu vou fornecer esse movimento, tá? E ela pode ser utilizada para aumentar essa tolerância gradual ao movimento. Então, eu começo pouco movimento para muito movimento. Então, primeiro eu coloco a criança na rede e deixo ela sentir o movimento. Depois eu balanço, tá? Então, vai fornecer esse movimento para a criança, de forma gradual. Disco de flexão, desse disco, a criança vai, antigamente tinha o nome de minhocão, ela tem que entrar e encontrar a saída, tá? Organização de espaço,
organização de sensibilidade, porque esse disco vai tocar na pele dela, tá? Deficibilidade tátil, bastante. Então, concluindo... Ixi, a bateria tá acabando também. Deixa eu só arrumar a bateria aqui rápido. Então, a gente vai lendo aí. A gente tem por conclusão que a integração sensorial vai estimular a criança, vai gerar uma melhor qualidade de vida, tá? Então, eu não consigo, então, não vou trabalhar a criança única e exclusivamente com a integração sensorial, tá? Mas, ó, o que a gente colocou de conclusão aí? A integração sensorial pode fornecer toda a experiência que a criança não é capaz de conseguir por causa das suas limitações físicas, né? Os objetos que vão promover essa liberdade de movimento, tá? É uma terapia alternativa e específica para mudar a rotina do tratamento, porém não substitui as terapias convencionais. E é uma forma de melhorar a qualidade de vida dessas crianças, tá? Então, eu não posso não colocar a criança nas outras terapias, tá? Eu tenho que colocar uma terapia alternativa, tá? E é a experiência que a criança vai conseguir, ela tem limitação. Então, eu não ia conseguir, por exemplo, sentir o movimento do sentar e ter esse arranjo postural com o balanço, né? Então, por causa de suas limitações físicas. Então, os objetos vão promover a liberdade de movimento dessas crianças, tá? Então, e assim, eu melhoro a qualidade de vida dessa criança, tá bom? Então, é uma tipo de terapia que eu consigo realmente nos grandes centros, mas eu posso me adequar, né? Então, por exemplo, eu posso ter lá no meu consultório, se eu for trabalhar com neuroinfantil, uma piscina de bolinha, né? Posso trabalhar, ter um balanço suspenso, né? Porque é tão rico esses estímulos, é tão interessante essa criança trabalhar com esse tipo de material, são tantos os benefícios que se torna um método muito interessante e não fica chata a sessão, né? Não fica repetitiva, é legal, né? A criança se diverte, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá acabando meu tempo. Só tô concluindo. Cadê o povo, gente? Ó, tá acabando o tempo, mas é isso, tá? Então, relembrando rapidão, vai cair na prova, tá? Então, eu vou precisar de paralisia cerebral, mielomeningocele, BOBAT e integração sensorial. Alguma dúvida? Oiê!